Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo, irei falar sobre o conceito da ideologia conservadora, revisando seus principais pontos de uma maneira imparcial. O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como a família, religião, costumes e convenções. O conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimento revolucionário e de políticas progressistas, que inclusive tem um vídeo próprio no canal. Assim como o progressismo, o conservadorismo não é um conjunto de ideias definidas, pois os valores conservadores variam enormemente de acordo com o lugar e com a época. Por exemplo, os conservadores indianos, africanos e europeus podem defender conjuntos de ideias e valores bem diferentes, mas estão sempre de acordo com as tradições de suas respectivas sociedades. Embora os conservadores às vezes reivindiquem filósofos tão antigos quanto Aristóteles e Cícero, o primeiro teórico político explicitamente conservador é Edmund Burke. Em sua obra principal, ele defende que as constituições devem seguir uma lenta evolução histórica, como a Constituição inglesa, por exemplo. Assim, ele era um opositor da Revolução Francesa. O primeiro verdadeiro uso do termo conservadorismo originou-se com François-René de Chateaubriand, em 1818, durante o período de restauração Bourbon, que procurou reverter as políticas da Revolução Francesa. O termo foi historicamente associado com a direita política e desde então tem sido usado para descrever uma ampla gama de pontos de vista. Nos Estados Unidos, a história do pensamento conservador tem seu começo associado com os federalistas John Adams e Alexander Hamilton, que eram defensores de um governo federal forte e do papel presente das elites, além de criticarem a Revolução Francesa. É frequente entre os autores considerar a Revolução Americana como mais conservadora, por ter sido feita pelos colonos em nome de seus direitos tradicionais, e não no nome dos novos direitos universais, como na França. Durante o século XIX, o conservadorismo britânico, inspirado por pensadores como Samuel Coleridge e Thomas Carlyle, desenvolveram-se em volta de temas como a desconfiança à democracia, a defesa da Câmara dos Lordes, além de uma nostalgia à Inglaterra pré-industrial. No entanto, sob a liderança do primeiro-ministro inglês Benjamin Disraeli, o movimento é modernizado, adotando os princípios democráticos e passando a ter a defesa do império como grande bandeira. Disraeli concedeu o direito de voto aos operários urbanos e tentou dar um caráter social ao conservadorismo e torná-lo uma aliança entre a aristocracia e as classes populares. Nas primeiras décadas do século XX, os conservadores ingleses têm como referência a defesa da unidade do império, oposição à autonomia irlandesa e a política comercial protecionista, favorecendo o comércio com as colônias. Além disso, uma característica do conservadorismo mundial foram as ideias antissocialistas, tendo em vista o crescimento dos partidos trabalhistas e dos movimentos sindicais. Foi durante essa época também, na França, que surge um conservadorismo liberal, representados por figuras como Alexis de Tocqueville. Entre os temas tradicionais desse conservadorismo liberal estão a defesa da descentralização e a desconfiança do poder do Estado. Foi disseminada também a ideia de que as dificuldades da liberdade na França derivam do fato da democracia não ter surgido de uma transição gradual da sociedade aristocrática, como ocorreu na Inglaterra, mas de uma transição revolucionária a partir do absolutismo. Após a Segunda Guerra Mundial, os conservadores europeus aceitaram uma versão moderada do estado de bem-estar social e algumas nacionalizações realizadas pelos trabalhistas. Contudo, essas ideias começaram a mudar por volta da década de 70 e 80. No Reino Unido, a primeira-ministra Margaret Thatcher rompeu com essa prática, orientando o Partido Conservador para o liberalismo econômico, numa direção por muitas vezes apresentada como contraditório com as origens do partido. Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan também é marcado como uma figura importante para o conservadorismo, enquanto durante as décadas de 60 e 80 o Brasil vivia uma ditadura, que pode ser considerada também ligada à vertente conservadora.
Hoje, o conservadorismo tem como imagem internacional associada à chanceler alemã Angela Merkel. No Brasil, um pensador ligado ao conservadorismo é, por exemplo, Miguel Reale, citado no vídeo sobre integralismo no canal. Os partidos brasileiros republicanos, progressistas, PSC, PSL e patriotas são tidos como as agremiações que representam os ideais conservadores no país. Alguns pensadores considerados representantes do atual pensamento conservador brasileiro são Olavo de Carvalho e também Luiz Felipe Pondé, ainda que muitas vezes este último esteja ligado ao liberalismo. Muita gente se pergunta se Bolsonaro se enquadra no perfil conservador, mas isso, infelizmente, é tema para outro vídeo. Existe uma diferença entre o pensamento político conservador e a atitude conservadora política. O conservador, nesse último sentido, busca manter a situação política do jeito que está, independentemente do conjunto de ideias a que se aplica. É um termo normalmente aplicável a qualquer pensamento político que esteja no poder. Um socialista ou um liberal que esteja governando pode ser conservador nesse sentido, pois deseja manter-se no poder e almeja a continuação de suas políticas. Um revolucionário normalmente torna-se conservador, ou melhor, tem uma postura conservadora depois do sucesso de sua revolução. O conservadorismo abordado nesse vídeo é aquele que existe no Brasil e tem diversas semelhanças com o conservadorismo ocidental, existente nas Américas e na Europa, pois todos eles têm como base a doutrina cristã e a adoção, em maior ou menor grau, das ideias políticas liberais. Mas é importante entender que mesmo o conservadorismo ocidental possui muitas variantes e é difícil identificar um posicionamento político específico. Partidos políticos conservadores podem até ter opiniões divergentes entre si sobre algumas questões. De maneira geral, é possível determinar algumas características fundamentais do pensamento conservador ocidental. O conservadorismo tem como seus principais valores a liberdade e a ordem, especialmente a liberdade política e econômica e a ordem social e moral. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura e transcendente, que no caso do conservadorismo ocidental é baseada na doutrina cristã e tem a religião como a sua base. O conservadorismo rejeita a igualdade como um objetivo da política, se distanciando assim do progressismo. O conservador, assim como a visão liberal, entende que a igualdade político-jurídica é o suficiente para garantir a igualdade necessária entre as pessoas. A desigualdade material normalmente é uma consequência inevitável das diferenças naturais entre os indivíduos, de seus esforços e de suas decisões. Na esfera política, o conservador procura preservar as instituições políticas e sociais que se desenvolveram ao longo do tempo, mantendo costumes e tradições. O conservadorismo entende que as mudanças e o progresso são necessários para manter uma sociedade saudável, mas essas mudanças devem ser cautelosas e graduais. Assim, a política do conservador é a política da prudência, sempre preferindo manter e melhorar as instituições estáveis e testadas do que tentar rupturas para implantar modelos de sociedade e instituições advindas da razão humana. Essa postura coloca o pensamento conservador em conflito com ideologias essencialmente reformistas ou revolucionárias. Nas esferas social e moral, o conservador defende a manutenção dos usos dos costumes e convenções, além de uma estrutura social e hierárquica tradicional. Na cultura, o conservadorismo valoriza as manifestações locais e uma identidade nacional. Nessas esferas, os conservadores são mais coletivistas, pois entendem que toda a comunidade deve adotar certos padrões de comportamento e certos valores para garantir uma coesão social e a identificação dos indivíduos com a comunidade. O conservadorismo defende o individualismo na esfera econômica, bem como a propriedade privada, que é vista como uma questão intimamente ligada à liberdade, dentro do ponto de vista conservador. Contudo, a defesa de uma economia de livre mercado não é um assunto de consenso entre os conservadores de vários países do mundo, bem como no Brasil. Mesmo os conservadores que defendem a globalização e a abertura dos mercados ao capital internacional tentam manter essa integração somente no âmbito econômico e financeiro, protegendo a cultura e a identidade nacional de influências externas. Mas, como o conservadorismo por vezes apresenta traços de nacionalismo, as ideias econômicas acabam sendo influenciadas, e assim, parte dos conservadores prefere políticas desenvolvimentistas, nacionalistas e protecionistas. Esse fato não impede que até hoje conservadores sejam chamados de neoliberais na América Latina,
o que é uma designação perigosa, tendo em vista que, em certos casos, conservadores advogam políticas intervencionistas no âmbito econômico. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixe um like e se inscreva no canal. No mais é isso, valeu!